Apresentação: Antônio Lupi. Olá, bom dia, 11h04. A partir de agora, aqui na CBN Campinas, está chegando o CBN Esportes para falar muito sobre o mundo esportivo. Final de semana de carnaval, mas também de jogos importantíssimos e muita festa para os torcedores de Palmeiras, Corinthians e o Santos. E de muita expectativa para o torcedor do São Paulo, que hoje enfrenta o Novo Horizontino buscando uma vaga para a semifinal do campeonato mais disputado do Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 3 de março de 2025, e a gente começa falando de conquista, porque o Brasil venceu o Paraguai por 5-4 e é tetracampeão da Copa América de futebol de areia. A seleção devolveu a derrota da primeira fase e venceu um jogo brigado em Iquique, no Chile. É o quarto título em 5 edições do torneio, desde que passou a ser organizado pela Conmebol, o Beach Soccer. O Brasil de Benjamin, lembra de Benjamin? Lembra de Júnior Negão? Mão, goleiro, quem mais que tinha? Nenê, lembra? Jorginho. É o Brasil fazendo bonito novamente no Beach Soccer e conquistando mais uma edição da Copa América. Venceu o Paraguai 5-4 e dali Brasil! 11h06 para informar que o Guarani continua no mercado em busca de reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre estreia no dia 12, 13 ou 14 de abril contra o Maringá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco, João Marcelo, atacante da base e que foi uma das principais revelações da equipe no Campeonato Paulista, fala do momento e também já projeta a terceira divisão do futebol brasileiro. E o final de semana de folia não foi nada bom pro técnico Rafael Guanais do Atlético Goianiense. Ele foi demitido após o empate por 1-1 contra o Inhumas pelo Campeonato Goiano. O treinador deixa o comando do Dragão após 13 jogos. Atenção para os números, hein? 13 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. 53% de aproveitamento e o campeonato estadual faz mais uma vítima. Rafael Guanais não é mais o técnico do Atlético Goianiense, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para São Paulo, porque Gabriel Dudziak vem chegando com os destaques dos clubes da capital. Corinthians e Santos estão nas semifinais do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Alvinegro de Itaquera derrotou o Mirassol por 2-0 com gols de Romero e Memphis Depay. Já o Peixe bateu o Bragantino também por 2-0, graças a Neymar e João Schmidt. Hoje o São Paulo enfrenta o Novo Horizontino às 8h no Morumbis para definir o último semifinalista. O tricolor provavelmente entrará em campo com 3 zagueiros e Luciano, Lucas e Caleri mais à frente, com Oscar jogando de segundo volante. 8h, com transmissão aqui do Futebol Globo CBN, tem o São Paulo em campo contra o Novo Horizontino no Morumbis. Efeito Vitor Roque, hein? Atenção, torcedor do Cruzeiro. O time celeste vai ter uma fatia, um direito à fatia da venda do atacante Vitor Roque do Barcelona para o Palmeiras. O jogador esteve no período de formação no Cruzeiro por 3 temporadas e meia aproximadamente. O Cruzeiro, por ter feito parte da formação do atleta, terá direito a pouco mais de 1% dos 25 milhões e meio de euros, aproximadamente 150 milhões de reais, pelo mecanismo de solidariedade. Falando em Vitor Roque, já está no Brasil, chegou hoje em São Paulo, não passou pelos torcedores, ele passou por uma entrada ali do aeroporto de Guarulhos e o Vitor Roque já vestiu a camisa do Palmeiras. Já aqui no CBN Esportes, você vai ouvir as primeiras palavras do maior
da maior contratação da história do futebol brasileiro, Vitor Roque, agora é reforço do Palmeiras e o Cruzeiro surfa na onda, vai receber uma grana até por conta do mecanismo de solidariedade. E a Ponte Preta também está se reforçando e também analisando os jogadores que possuem contratos até o mês de abril. Everton Brito deve permanecer. Vilhena volta para o São Paulo. Emerson Santos também negocia a permanência e a Ponte buscando reforços também para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Na última sexta-feira nós fizemos uma entrevista com o João Brigatti, para você que perdeu aí essa parte onde o coordenador de futebol falou sobre a reestruturação do elenco para a disputa da Série C. Daqui a pouquinho você vai ouvir novamente aqui no CBN Esportes. NBA, LeBron James está muito próximo de atingir a marca de 50 mil pontos na Liga Norte-Americana. Ontem, ele teve destaque junto com o Luka Doncic na vitória do Lakers em cima do Clippers por 108-102. Luka Doncic foi o principal destaque da partida, com 29 pontos e 9 assistências. Essa dupla Valmir Bortoledo está dando o que falar. Luka Doncic e LeBron James. Série A2, Série A3, Série A4 também movimentou o final de semana de folia aqui no estado. E ele está recuperado, firme e forte. Fábio Scheibe trazendo os destaques dos clubes da região aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Fabião? Bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupe, bom dia, ouvinte CBN, é isso aí, a Série A2 do Paulistão tá na penúltima rodada, e no sábado o Capivariano fez 1-0 para cima do São José, Primavera empatou em casa com o 15 Piracicaba 0-0, o Ituano virou para cima do Votuporanguense 3-2. A uma rodada do fim da fase de classificação, Primavera segue na liderança, seguido por Capivariano, 15 e Ituano. Os 4 já seguraram vaga na próxima fase. Pela Série A3, Itapirense 1, Rio Branco 0. Foi a 4ª derrota consecutiva do Tigre, que caiu para a 8ª colocação. Já na Série A4, Paulista 3, Colorado Careira 5. União Barbarense joga somente na quarta-feira de cinzas contra o Audax. Uma vitória por 2 gols coloca o Leão na liderança da Série A4, viu, Lupe? E essa derrota do Rio Branco para a equipe de Itapira causou, a demissão do técnico Leandro Melich. E sabe quem que o Rio Branco contratou? Sabe, Scheibe? Experiente, hein? Experiente. Ele também tem o rótulo de rei do acesso aqui do interior, Luiz Carlos Martins, de Bauru pro mundo, hein? Muitos trabalhos no Noroeste. No Comercial de Ribeirão Preto também teve acesso. Luiz Carlos Martins chega para colocar fim a essa sequência negativa do Rio Branco e colocar aí a equipe de Americana na próxima fase do Campeonato Paulista da Série A3. O treinador, ele vai ser apresentado daqui a pouquinho lá na sala de imprensa do estádio Décio Vita. Luiz Carlos Martins é o novo técnico do Rio Branco. Valmir Bortoleto está aqui na operação técnica do CBN Esportes e no streaming Daniel França. Apresentação Antônio Lupe. 11h13. CBN, a rádio que toca notícia. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV.
global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Trânsito. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito aqui na nossa região. Tudo bem, Mário? Bom dia. Fala, Lupe. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações do sistema Anhanguera Bandeirantes. A rodovia Anhanguera tem um ponto de lentidão para quem vai em direção da capital, à altura do quilômetro 20. Tem uma ocorrência lá no trecho, logo depois da passagem pela região de Perus. Então, se você vai em direção de São Paulo, a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é o melhor caminho. No sentido do interior, as duas rodovias, por enquanto, têm boas condições. Aqui em Campinas, a ligação entre elas pela rodovia Adalberto Panzan segue aí sem dificuldades. Falando também das vias de Campinas, na Prestes Maia, o nosso ouvinte ainda faz bom caminho nos dois sentidos. A John Boy Dunlop, por enquanto, sem dificuldades. E pela Amoreiras, tem uma movimentação maior em direção da região central, mas ponto de parada, por enquanto, só nos semáforos. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Tá procurando um carrão? Na OLX são mais de 800 mil anúncios para você achar o seu. Do SUV ao hatch. Seu próximo carrão ou moto está na OLX, maior app de carros e motos do Brasil. Acesse já. CBN Esportes Campinas. 11h16, CBN Esportes de volta aqui na CBN Campinas, e você pode participar conosco se você está indo para um bloquinho de carnaval, se você está indo trabalhar, está no horário de almoço. Participe conosco através do 19991869070. Pode mandar a sua mensagem que vou registrar no ar. Ó, o Cris Salvione, ele nunca nos abandona, está aqui e pergunta: bom dia, Lupe, Fábio, tamo junto e Xeronal. Quem foi melhor, Romero ou ele coloca aqui a foto do Pelé? Não tem nem comparação, né? O Pelé é maior de todos, mas o Romero tem salvado o Coringão. Ontem marcou o primeiro gol da vitória do Corinthians em cima do Novo Horizontino por 2-0 lá na Neoquímica Arena. Aliás, 3 dos 4 semifinalistas já estão definidos do campeonato estadual. Corinthians, Palmeiras e Santos estão confirmados nas semifinais do Campeonato Paulista. Gabriel Dudziak vem chegando com um boletim completo desses jogos, né? No final de semana de muito carnaval, mas também de jogos decisivos pelo Paulistão. Dudziak. Na Neoquímica Arena, o Corinthians teve dificuldades no começo de jogo contra o Mirassol, mas depois que abriu o placar com o Romero aos 21 minutos, o alvinegro melhorou. Fazer o segundo gol, porém, foi um pouco mais difícil. Embora estivesse sempre próximo ao gol do Mirassol, o Corinthians errava no passe final ou nas conclusões. Os corintianos até tomaram um susto quando Lucas Ramon foi às redes e empatou o jogo, mas o lance foi anulado por impedimento. Era um alerta de que os donos da casa precisavam resolver logo a partida. E aos 30 do segundo tempo, o estreante Henry Lery cruzou para Memphis Depay determinar a vitória do Corinthians por 2-0. Para o técnico Ramon Dias, a aplicação tática de Depay e dos outros atacantes foi fundamental. Primeiro felicitarlo porque foi muito inteligente tácticamente. E não só ele, sino Romero retrocedia, Yuri retrocedia. Estuvimos muy ordenados tácticamente y por eso un buen resultado. O Santos também está nas semifinais. Na Vila Belmiro, o Peixe precisou de 8 minutos para abrir o placar contra o Bragantino, com Neymar em cobrança de falta. Os visitantes tentaram reagir, mas pouco perigo levaram à meta do goleiro Gabriel Brazão. E quando o fizeram, foram punidos logo depois, já que aos 10 do segundo tempo, João Schmidt ampliou para 2-0. Tal qual na primeira etapa, o Bragantino buscou e não encontrou uma reação. Para o técnico Pedro Caixinha, além da vitória, o Santos deve comemorar o fato de não ter levado gols e pouco ter sofrido no setor defensivo. Mas foi muito importante ter esta sequência, foi muito importante ganhar o jogo, como é óbvio.
Foi importante voltar a não sofrer golos e o adversário não ter também muitas situações claras. Hoje o São Paulo busca a última vaga entre os semifinalistas. Às 20h, o tricolor encara o Novo Horizontino no Morumbis. O resultado deste jogo determinará o chaveamento das semifinais. Se o São Paulo vencer, enfrentará o Palmeiras e o Corinthians jogará com o Santos. Se o São Paulo avançar nos pênaltis, vai encarar o Corinthians e o Palmeiras jogará com o Santos. E se o Novo Horizontino passar, enfrentará o Corinthians, colocando Palmeiras e Santos frente a frente. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Fábio Chaib, vamos lá então. Corinthians já tem a melhor campanha, não será ultrapassado, né? O Palmeiras tem a segunda melhor campanha, portanto, Corinthians e Palmeiras só se encontram em uma final de Campeonato Paulista se eles passarem aí pela semifinal. Se o São Paulo vencer o Novo Horizontino, ele passa o Santos e faz a semifinal contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Tô correto, né? Exatamente, no tempo normal, né? Se for pros pênaltis, o São Paulo avançando nos pênaltis encarará o Corinthians e o Palmeiras o Santos. E como também trouxe o Dudziak aí também, caso o Novo Horizontino avance, o Corinthians enfrentará o Novo Horizontino e o Palmeiras jogará com o Santos, independente se for no tempo normal ou nos pênaltis, o Novo Horizontino passando encarará o Corinthians. E o Corinthians já assume também essa questão de decidir em casa a final, né? Porque ninguém mais passa. Exatamente. Ele, né? O Corinthians tem 30 pontos, o Palmeiras tem 26, mas até a final o Corinthians está garantido, então, disputando a final em casa, caso seja contra o Palmeiras, ou mesmo com o Santos, ou qualquer outro adversário, o Corinthians tem assegurado este direito de jogar a segunda decisiva, né? Lembrando que a final são 2 partidas, o Corinthians fará na Neoquímica Arena, caso avance a final. Isso é muito importante, porque jogar na Neoquímica Arena é complicado demais. Fábio Chaib, Corinthians venceu o Mirassol 2-0, Palmeiras venceu o São Bernardo com show de Estevão por 3-0 e o Santos venceu o Bragantino com show de Neymar por 2-0. Creio que você acompanhou todos os jogos. Quem teve vida mais difícil para garantir a classificação desses 3? Palmeiras, Corinthians ou Santos? Eu acho que foi na mesma toada, viu, Lupi? O jogo do Palmeiras, a gente pensava que ia ser um pouco mais difícil para o Palmeiras jogar fora de casa, mas como você disse, Estevão, mais uma vez, acabou facilitando a vida do Palmeiras com um gol logo no início também, um golaço de fora da área, um chute de fora da área, marcou o gol. O Palmeiras desde o início marcando em cima o São Bernardo, criando as melhores oportunidades. O Palmeiras acabou facilitando esse compromisso que parecia ser difícil. Já o Santos também marcou um gol logo no início, também com o Neymar, né? Inclusive o Neymar saiu ontem substituído de campo, né? Sentindo uma dor na coxa, mas hoje já tranquilizou os torcedores do Santos, falando que é algo comum, que vai estar bem para a próxima partida, que ele não está acostumado ainda ao ritmo, à intensidade desses jogos decisivos. Então o Santos fez o primeiro logo no começo, que facilitou a vida também. Já o Corinthians tem um pouquinho mais de trabalho, Romero aparecendo mais uma vez, marcando gol, é o artilheiro do Corinthians no século, né? 66 gols, passou o Jô, artilheiro da Arena também. Corinthians que marcou o primeiro gol, eu acho que foi 2 falhas do Muralha, mais uma vez, infelizmente, a gente tem que falar isso, Muralha, como sempre, aparecendo pelo lado negativo, né? 2 gols que poderiam ser defendidos por ele, acabou facilitando a vida do Corinthians. E o Mirassol que reclama muito de uma não expulsão do Carídio, né? Peruano Carídio, que entrou no Cleison, né? No jogador que era do Corinthians também. O Reinaldo saiu de campo ontem cuspindo marimbondos, viu, Lupi? Falou que é muito difícil jogar com o Corinthians na Neoquímica Arena, principalmente com a arbitragem junto. Mas o Corinthians mereceu a vitória. Parece que os 4 grandes estarão aí nas semifinais. Vão ver o São Paulo nesta noite. Lupi, não sei o que acontece com o Mirassol. O Muralha falha em todos os jogos. Entretanto, não perde a titularidade. O Paulo da Chácara da Barra que mandou mensagem concordando com a sua opinião, Chabe. Realmente, ontem o Muralha, nos 2 gols, foram gols aí, na minha opinião, também bolas defensáveis. E é isso, né? Ele não perde a titularidade. O Mirassol contratou o Walter, né, Chabe? Então tem essa sombra, né, agora pro Muralha, mas eu acho que é mais uma questão aí de não sei se é gratidão. Liderança no grupo também, né? Pode ser. Pode ser também, mas o que o Muralha anda falhando. Ó, no Campeonato Paulista, o Guarani ele falhou, né? Teve aquele. Não, foi na Série B no Brasileiro. Passado. Verdade, foi no Brasileiro do ano passado. Mas é um jogador contestado. Não só pela torcida, né? Ele falhou. Portuguesa, é verdade. Eu tava tentando lembrar, não tava conseguindo. Foi nos 2 gols, né, Chaib?
Exatamente, contra a Portuguesa, contra o Palmeiras também, na última rodada, que largou a bola no pé do Flaco Lopes também, uma defesa também que parecia fácil também, e agora nesse jogo importantíssimo contra o Corinthians, 2 gols que poderiam, não sei se ele conseguir defender com facilidade, mas que poderia ter esforçado um pouco mais aí, acho que ele conseguiria fazer essas 2 defesas, mas é isso, né, muito tempo já no Mirassol, acho que é liderança no grupo também, mas pro brasileiro, acho que o técnico ainda, o Mirassol não tem novo técnico ainda, né? O comandante é interino ainda, o novo técnico vai pensar bastante nisso também. Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Dan Ribeiro, personal Dan Ribeiro, tá aqui com a gente, sempre mandando as suas figurinhas no nosso WhatsApp. Bom dia, equipe. Vocês acham que foi falta no lance do primeiro gol do Santos ontem? O Neymar queria atravessar o adversário, é o Murilo Martins. Murilo, confesso que quando eu vi o lance, o Neymar tentou dar um drible, o Pedro Henrique, se não me engano, ele vira as costas e o Neymar tromba com ele. Num primeiro momento, eu também fiquei com a sensação que nem falta foi. E aí o Neymar cobrou a falta e marcou um golaço. Você chegou a ver o lance, ô Chaib? Eu achei que não foi falta também. Lance comum de jogo, né? Tem árbitro que dá, outro que não dá também, mas a gente sabe como é, né? No começo de partida ali, o árbitro acabou prevalecendo na vontade do atacante de ir para cima, acabou dando falta, também não sei se daria não, mas o Santos mereceu a classificação ontem também, né? Mas não teve, os jogadores do Bragantino reclamaram bastante sobre a logística, né? Porque eles enfrentaram o Souza lá na Paraíba na quinta-feira, e a logística para retornar, então ontem Gabriel, volante, falou sobre isso, foi o que mais falou sobre esse intervalo curto, né, de um jogo para o outro, do desgaste, da logística, o Pedro Henrique também, mas o Santos, ele mereceu a classificação, mas o Bragantino, até de forma valente, deu muito trabalho pro Peixe, que venceu por 2-0. Bom dia. Aquilo lá que você trouxe. Oi, pois não, Charles. Também na semana passada. Aquilo lá que você trouxe na semana passada também, né? Em meio ao feriado de carnaval, o Bragantino enfrentar a rodovia dos imigrantes ali, a própria Anchieta também. Um feriado que a gente sabe que tem muito trânsito também indo para a Baixada Santista. O Bragantino teve que enfrentar isso também, acaba prejudicando. A gente sabe que são profissionais, são jogadores que precisam do corpo. Um tempo a mais no trânsito ali pode prejudicar bastante. O João Leonardo Spigolon, de Americana. Bom dia, como pode o Mirassol subir para a Série A e não ter um técnico? O João, é o seguinte, o Mirassol, ele tinha o Mozart, né, que fez um trabalho até interessante no Mirassol, conseguiu acesso, só que o próprio Mozart, ele acertou com o Coritiba, né, ele não quis permanecer no projeto Série A do Mirassol, que aí anunciou o Barroca que estava parado, é um treinador aí questionado. E aí, na reta final da primeira fase, também demitiu o Barroca. Então, o Mirassol, ele ainda tá sem técnico, o Baitello, né, que é um profissional que tá um bom tempo lá no Mirassol, foi quem comandou ontem, ao lado do Paulinho, ex-volante do Corinthians, mas o Mirassol, ele deve contratar um técnico para a Série A e precisa contratar também muitos jogadores, porque tem um elenco bom, mas um elenco curto ainda para um time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem saiu do Mirassol também foi o lateral esquerdo Zeca, né? Que quando o Barroca foi dispensado, acabou comemorando a saída dele nas redes sociais, e o Mirassol acabou também rescindindo o contrato com o Zeca, experiente Zeca também, que não foi feliz na postagem, né? Não foi nada feliz, né, Chaib? Aliás, ele quis colocar pra fora um sentimento, só que foi muito pra fora. Então aí tem um amigo meu que fala: o silêncio não comete erros. O silêncio não comete erros, e o celular sem bateria também não comete erros, né? Para evitar a rede social. Bom dia, amigos da CBN. Lupe, Júlio, Fábio Chaib, Carlão de Freitas. O Carlão de Freitas e o Júlio estão num bloquinho. Carlão de Freitas está fantasiado de Homem das Cavernas, sabia, o Valmir? Você não viu a foto dele, ô Chaib? Eu vou acompanhar as redes sociais agora, eu não vi ainda, vou acompanhar lá. Se ele não colocou, depois eu te mando, ele me mandou aqui no particular. Ele está enlouquecido, né? Curtindo o carnaval, hoje não veio. Parabéns pela equipe, estou sempre ouvindo, valeu, é o Peterson, tá aqui com a gente. Deixa eu ver, tem mais mensagens. Antônio Wilson. Bom dia, CBN. O Mirassol é um sério candidato para cair
para a segunda divisão de novo, concordo, precisa reforçar. Bom dia, Lupe Scheibe, o Muralha só foi o melhor do jogo contra o Velo em Rio Claro, que dureza, nem o grande Daniel Amorim conseguiu vencê-lo, amigo do Lupe, Daniel Amorim, no Rio Claro ele foi bem, o problema nos outros clubes não foi tão bem assim, viu, Carlão? Valeu pela participação. Marcelo tá aqui, bom dia, pessoal, nosso fantasma do Paraná contratou o Nilson Júnior da Ponte. Foi uma boa contratação ou um tiro no pé? Olha, Marcelo, a gente pode falar daqui a pouco, mas respondendo diretamente a sua pergunta, o Nilson Júnior jogou pouco pela Ponte. Ele fez 16 jogos ano passado, foram 16 jogos, esse ano só um contra o Noroeste. Então não tem como eu falar se foi uma boa contratação. Mas a gente sabe que o mercado ele está muito restrito, né? Então, às vezes, o Operário viu no Nilson Júnior uma boa oportunidade para reforçar o elenco. Eu falei Rio Claro, perdão, é no Velo. Ô, Carlão, desculpa, viu, meu amigo? Foi no Velo Clube, não no Rio Claro. Perdão aí, eu sei que isso dá uma confusão danada. O Daniel Amorim foi bem no Velo Clube e não no Rio Claro. Olha só, ele ficou bravo comigo aqui, hein, Fábio Scheibe? Confundi. Isso daí é a mesma coisa que você confundir Grêmio Internacional lá no Sul. É complicado. Fábio Scheibe de volta. Aí, bom retorno. Olha o Emerson comemorando sua volta. Obrigado. Valeu, amigo. Tá tudo bem, né, Scheibe? Tudo bem, graças a Deus. Passei uma semana meio conturbada aí, também problemas de saúde, mas graças a Deus tô recuperado já. Viu? Recebeu muitas mensagens ou não? Muitas mensagens, eu gostei bastante também, muitos ouvintes aqui dando apoio pra mim também, gostei bastante, fiquem à vontade, valeu. Valeu, quem tá mandando mensagem pra gente aqui é o Rogério Jerônimo. Bom dia, eu sou corintiano e também acho que o Muralha vem falhando em vários jogos, mas ontem o primeiro gol do Romero, a zaga foi quem parou e o segundo gol do Memphis cabeceou a bola pro chão. Duas bolas difíceis de se defender. A segunda eu acho que ela foi difícil, mas se ele poderia ter dado ali uma... Dava. Não dava, Scheibe? A gente não é profissional, goleiro... mas a gente entende um pouco, né? Eu acho que o primeiro gol, até aquela confusão, tudo bem, mas o segundo dava, hein, Scheibe? Exatamente. O primeiro gol até ele subiu sozinho realmente, estava um pouco mais a queima-roupa assim, mas o segundo principalmente ele foi na bola, inclusive foi com mão mole, parece, né? Acabou pondo até pra dentro a bola. O goleiro profissional tem que fazer esses milagres aí. O Muralha há muito tempo que não faz, infelizmente pra ele, né? 11h31, daqui a pouco no CBN Esportes tem Abel Ferreira falando da classificação do Palmeiras. Vitor Roque, hein? Já chegou no Brasil. Nós vamos falar também de Ponte Preta e Guarani que se preparam para a Série C do Campeonato Brasileiro, 11h31. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de março de 2025. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, concedeu um pacotão de bondades a integrantes da casa na véspera do feriado de Carnaval. A cota parlamentar teve reajuste e senadores poderão receber mensalmente mais de R$50 mil. O impacto deve chegar a quase R$5 milhões por ano. Os servidores terão direito à escala 4x3 ou poderão vender a folga a cada 3 dias trabalhados. Alcolumbre também reajustou o auxílio alimentação. Com alta de 22%, o valor do benefício vai ultrapassar a marca de R$1.700 por mês. O pacotão deve pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a fazer o mesmo. O governo definiu as datas de pagamento do Bolsa Família do mês. Os beneficiários receberão o dinheiro entre os dias 18 e 31 de março. A data exata do pagamento é vinculada ao último dígito do número de identificação social. Esse número pode ser conferido no cartão do programa. O Papa Francisco passou bem a madrugada desta segunda-feira, de acordo com o Vaticano. Informações mais detalhadas devem ser divulgadas apenas à tarde. Conforme o boletim médico mais recente, o quadro de saúde do líder da Igreja Católica continua estável, mas complexo. O pontífice está internado desde o dia 14 de fevereiro. Ele foi hospitalizado por causa de problemas respiratórios. Os médicos descobriram uma pneumonia nos 2 pulmões do Papa. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. 11h33. O Paulo, ele fala que é Itu, viu, Fábio Chab? Ituano tá classificado na Série 2 também? Tá classificado, é o quarto colocado, né? O Primavera tá classificado como líder, Capivariano é o segundo e o 15 Piracicaba é o terceiro. No próximo sábado, a última rodada, né? Tem uns times ainda que poderiam chegar ao Ituano, mas como tem confronto direto entre Ferroviária e Grêmio Prudente, o Ituano, então, já garantiu a vaga. O Ituano enfrenta o Capivariano na última rodada aqui em Itu, às 3 horas da tarde, no próximo sábado. Capivariano que busca a liderança, hein? Jogo difícil. Exatamente. 25 pontos, o Primavera tem 27, o 15 22. A liderança vai ficar. A liderança vai ficar entre Primavera e Capivariano, né? Porque Exatamente. O 15 não alcança mais o Primavera. Lembrando que os melhores colocados, né? Eles vão escolher, né, Fábio Chaib, se querem decidir ou não o confronto da próxima fase em casa. É isso, né? O novo regulamento da Série A2 prevê isso, né? A escolha do melhor colocado, do time que teve a melhor colocação. Você faz o primeiro jogo em casa ou fora. Ou decide fora, então provavelmente os times vão escolher como decidir em casa, né? Porque já é uma praxe aí no futebol, mas tem essa opção agora. Alô, Arlindo de Paulínia, bom dia a todos. Ô Lupe, o técnico bom pro Mirassol é o Renato Gaúcho. Esse dá jeito, mas será que o Renato Gaúcho não aceita, né? Ele vai querer largar a praia? 500 quilômetros da praia, imagina só. Nossa! Longe, hein, Fábio Chaib? Ele não vai aceitar. Longe. Eu acho que não é nem pela questão financeira, é pela logística do litoral. Ele vai ficar longe do Rio de Janeiro? Não vai ficar. Mas é um bom nome, tá no mercado, né? Tá na praça, como a gente gosta de falar. O Renato Gaúcho está sem time. Bom dia! Saúde para o Fábio Chaib, apesar dele achar que o Palmeiras tem Mundial. É o Everton que mandou mensagem. Wagner de Hortolândia tá aqui também. Bom dia, CBN Esportes. De Muralha não tem nada, só por Deus. É o Wagner de Hortolândia, também criticando o Muralha, goleiro do Mirassol. Bom dia. Se o São Paulo classificar hoje, há quanto tempo não temos os 4 grandes clubes na semifinal? Do jeito que a Federação Paulista sempre, quando que fosse. É o Paulo Ribeiro do Parque Jambeiro, né? É verdade, faz tempo, hein? Eu sinceramente, eu não lembro, porque no passado tinha Bragantino e o próprio Novo Horizontino que eliminou o São Paulo. Aí desde Água Santa, quem mais, sabe? Desde 2019, quando o Corinthians eliminou o São Paulo, quando o Corinthians eliminou o Santos e o Palmeiras eliminou o São Paulo numa disputa de pênaltis no Allianz Parque, era jogo único também. A final foi Corinthians e São Paulo. São 6 anos, então, né? 7 campeonatos. O Corinthians acabou sendo campeão com gol do Wagner Love para cima do São Paulo, 2019. Então, respondendo a pergunta do Paulo, do Parque Jambeiro, desde 2019, que os grandes clubes, né, os clubes da capital, não se enfrentam na semifinal do Campeonato Paulista. Aliás, vamos falar de Palmeiras, porque no sábado de carnaval, hein? O Verdão venceu o São Bernardo por 3-0 e a grande notícia desta segunda-feira é a chegada do Vitor Roque. Vitor Roque desembarcou no Brasil agora há pouco, no período da manhã, e o Abel Ferreira, na entrevista coletiva, logo após a classificação, eliminando o São Bernardo, falou sobre a chegada de Vitor Roque ao Palmeiras. Estamos a falar de um jovem, e quero já dizer que não é o nome, nem o valor que custa que joga. É um jovem que precisa do Palmeiras e o Palmeiras também precisa dele. Decidiu retornar ao futebol brasileiro, decidiu retornar a um clube que lhe vai oferecer todas as condições e, como eu te disse, será seguramente uma parceria. Vamos ajudá-lo, um jovem jogador que ainda tem 20 anos, fez 20 anos. A única coisa, já falei com ele, que tenho na cabeça foi ele meteu-nos fora da final de uma Libertadores. Vocês bem se lembram, foi o que eu lhe disse, estás-me atravessado aqui. Portanto, agora espero que ele nos venha ajudar, porque tenho a certeza que todo o grupo de trabalho e a comissão técnica também o vai ajudar, porque ele precisa neste momento, e acho que foi um esforço que a Leila fez muito grande, negociações
muito bem conduzidas pelo Anderson Barros. Eu várias vezes vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos por onde queremos ir, e às vezes as negociações, como eu vos disse, não são fáceis, são duras, é preciso insistir, persistir, e todos os jogadores que entraram, estamos todos de acordo. A Leila está de acordo, o Barros está de acordo e o treinador também está de acordo em relação às contratações que foram feitas até à data de hoje. Esse é o técnico Abel Ferreira do Palmeiras falando sobre a chegada de Vitor Roque, que desembarcou no Brasil sem o contato, né, com os torcedores lá no aeroporto de Guarulhos, e através da TV Palmeiras o Vitor Roque falou pela primeira vez como jogador do Verdão. Estou muito feliz, muito ansioso também, espero conhecer meus novos companheiros e é um orgulho estar vestindo essa camisa maravilhosa. Fala família Palmeiras, cheguei, estou em São Paulo, estou muito ansioso para encontrar vocês. Tamo junto, valeu! Vitor Roque, Fábio Chaib, acho que você não teve a oportunidade, estava dodói na semana passada. Vitor Roque é do Palmeiras, jogador chegou hoje à maior negociação do futebol brasileiro, 25 milhões e meio de euros, 150 milhões de reais, 5 anos de contrato, Chaib. É muita grana, mas é uma resposta para a torcida também. O Palmeiras que buscava um centroavante há muito tempo, né? O Palmeiras estava nesse déficit com a torcida também, o próprio elenco também sempre cobrava, o treinador cobrava, o Abel Ferreira, então chega o Vitor Roque, moleque novo, né? 20 anos, saiu do Brasil muito precoce ainda, acabou não dando certo no Barcelona e no Betis, dando certo entre aspas, não teve muito futebol para mostrar lá, porque a gente sabe que a competitividade lá é muito grande, e acaba voltando para o Brasil com uma grande esperança para o Palmeiras, né? Vai formar um trio de ataque aí, pelo menos no primeiro semestre, com o Estevão, com o Paulinho. A torcida do Palmeiras está muito ansiosa para ver esse grande jogador, a maior contratação do futebol brasileiro de todos os tempos, 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais. E o Palmeiras, então, buscando se reforçar principalmente como uma resposta à torcida, né, que cobrava muito essa chegada de um 9, e parece que sim, que a torcida agora ficou feliz, e o próprio dirigente do Palmeiras, o próprio técnico Abel Ferreira também celebram bastante essa chegada. O torcedor do Palmeiras ainda está na expectativa do Lucas Evangelista, né, jogador da equipe do Bragantino. Não jogou ontem, né? Que não jogou ontem, exatamente, não ficou nem no banco. O Palmeiras deve fazer esse negócio, né, indo o Fabinho para o Bragantino e vindo o Lucas Evangelista, são negociações diferentes, mas acabam compensando uma pela outra. O Palmeiras deve se reforçar ainda, porque tem a janela nacional, né? Sabe melhor que eu, dia 10 de março a 11 de abril abre a janela de exceção, né? A janela doméstica, então o Palmeiras pode fazer esse negócio um pouco para frente ainda. Ainda tem um tempinho o Palmeiras buscando aí mais um reforço para temporada 2025, né, e também para as outras temporadas. O Palmeiras que tem como principal objetivo em 2025 chegar aí o mais longe possível no Mundial de Clubes. Claro, a gente sabe que é muito difícil nesse novo formato, com muitos clubes da Europa, clubes aqui da América do Sul, da América do Norte, do mundo inteiro, né? O primeiro Mundial nesse novo formato que está programado para acontecer no mês de junho e também no mês de julho, o Palmeiras tendo aí essa obsessão por esse título em 2025. Tá formando um bom time, hein? Já pensou? O Fábio Chaib falou. Paulinho, ex-Atlético Mineiro, o artilheiro das 2 últimas temporadas do Atlético. Vitor Roque, maior negociação do futebol brasileiro, estava no Barcelona, no Betis também, e veio pro Palmeiras. E o Estevão, que tá jogando muita bola, marcou 2 belos gols contra o São Bernardo na classificação do Verdão. Pena que o Estevão, depois do Mundial, vai embora, vai pro Chelsea. Já está vendido. São 11h42. Vamos falar um pouco aqui dos clubes aqui de Campinas, que estão de... não sei se a palavra certa é férias, mas de recesso. Só que a partir da semana que vem, dessa semana, né, passando o carnaval, pelo menos o Guarani já começa a se preparar para a Série C do Campeonato Brasileiro, precisa reforçar o elenco. O técnico Maurício Souza afirmou que vai sim receber reforços, porque a Série C é um campeonato muito difícil. Se você acha que Guarani e Ponte Preta vão sobrar na Série C, você está enganado. É um campeonato com muitas equipes tradicionais do Brasil, tem Náutico, tem o CSA,
Tem o próprio São Bernardo, que foi eliminado pelo Palmeiras no Campeonato Paulista. São equipes aí tradicionais. Tem o próprio Maringá, que é uma SAF, né, que eliminou aí o América Mineiro, não, eliminou o... Quem que eliminou o Maringá? O Maringá eliminou alguém da Copa do Brasil, agora não me recordo. O Juventude eliminou o Juventude da Copa do Brasil por 1-0. Então, assim, é uma competição que precisa tomar cuidado e precisa ter um grande elenco para buscar aí o acesso, que é o principal objetivo das duas equipes. No caso do Guarani, a reapresentação está marcada para o dia 5, né? Os jogadores foram liberados e aí depois tem essa intertemporada antes da estreia na Série C. A tabela foi divulgada na última sexta-feira. O Guarani estreia em casa contra o próprio Maringá, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A data vai ser definida nos próximos dias, só que está programada para o dia 12, 13 ou 14 de abril, mais de um mês de preparação até a estreia na terceira divisão do futebol brasileiro. E uma das grandes novidades do Guarani em 2025 até agora é o João Marcelo, centroavante, fez muito sucesso nas categorias de base, na Copa Paulista, foi muito bem e depois foi integrado ao time principal do Bugre. O João Marcelo, que não foi formado nas categorias de base do Guarani, passou por Rio Preto, passou pelo Barretos, Tanabi, chegou ao sub-20 do Bugre e teve muito sucesso. Inclusive, o jogador falou através da assessoria de imprensa do Alviverde sobre esse momento em que ele vive na temporada, marcando gols importantes e em jogos importantes também, como no último contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Cara, é um momento muito especial para mim. Onde eu estava na Copa São Paulo e nem imaginava estar onde eu estou chegando, graças a Deus. Então foi um momento muito rápido na minha vida, as coisas aconteceram muito rápido. Eu tenho que agradecer a Deus e continuar trabalhando firme também. Fico muito feliz também com essa situação, sabe, que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante em qualquer clube, ter atletas da base jogando. Eu acho que isso faz a diferença um pouco ali também. E para mim foi muito bom, para mim e meus colegas também subir, ter essa experiência nova. Uns se adaptam mais rápido, outros demoram mais um pouco, mas é uma experiência muito boa. Eu não esperava tão rápido, mas eu já esperava uma média assim mais ou menos, porque toda a competição que eu vou participar, quando eu descobri que eu ia vir jogar o Paulista, eu coloquei na minha meta ter bastante participações em gols, fazer gols, ajudar a minha equipe. Esse que é o importante também, ajudar a equipe. Cara, tem um momento que eu estou me sentindo muito feliz. Tá passando uma felicidade enorme na minha cabeça aqui de estar podendo jogar, de estar podendo conquistar o objetivo principal, que é a permanência, né? E o bom desempenho do grupo também, que ninguém esperava muito do nosso grupo, e a gente mostrou a nossa força, mostrou a nossa vontade, que a gente está aqui, mostrando porque cada um veio. Sim, agora temos um momento para trabalhar aí, o professor aplicar o trabalho dele melhor, ele estava, querendo ou não, estava sem tempo ali, um jogo atrás do outro, que é o Paulista, mas agora com a Série C, com esse espaço de um mês aí, dá para trabalhar bastante e esperar o nosso time com força, um time com vontade, um time com determinação, um time ofensivo, que é o Guarani. Tá aí o João Marcelo, o atacante, ele que marcou gols importantes, né? Foram 5 gols na Copinha, na Copa São Paulo, e no profissional, no Campeonato Paulista, foram 4 gols marcados em 9 jogos, hein? Na verdade, 11 jogos, né? Ele foi titular em 9 partidas e marcou aí 4 gols na temporada, somando Copinha e também o time principal. Já são 9 gols marcados pelo João Marcelo. A diretoria está conversando com os representantes do jogador para renovação de contrato, porque a partir de agosto, o João Marcelo já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Por isso, o Guarani tem muita cautela, mas busca aí um acerto pela renovação desse jogador, porque é aquilo, né, Chaib? Mazola Júnior um dia falou, o gol custa caro, e quando você tem um cara que faz gol no elenco e ainda mais vindo da base, você precisa valorizar e ter muito cuidado com esse tipo de atleta, que é o caso do João Marcelo. É verdade, inclusive Mazola Júnior, técnico do Ituano agora. De verdade. Do Ituano. Mazola Júnior agora aqui no Galo, mas é importantíssimo um centroavante, né? Fazia tempo que o Guarani não tinha essa esperança num centroavante. A gente sabe que a camisa do Guarani revelou muitas camisas novas, principalmente Careca, Evair, também jogadores muito bem, uns bons finalizadores, marcadores, né?
artilheiro nato realmente. O João Marcelo tem se mostrado, é claro que é muito precoce ainda, foi apenas uma Copa São Paulo e começo de Paulista, mas esse começo de ano é um começo muito bom. O João Marcelo mostrando que tem o faro do gol realmente, e para o Guarani tem que se precaver realmente, porque a gente sabe como é o futebol também, uma proposta daqui a pouco chega para ele, então o Guarani tem que se resguardar no contrato, acabar renovando esse contrato para ter um ativo também no clube, né, um jogador importante, que mesmo se não ficar, caso não fique, ainda renda bons frutos para o Guarani, porque o Guarani precisa de dinheiro também, mas mais importante para a torcida é um cara que vista a camisa 9 e marca gols. O João Marcelo nesse começo de temporada tem mostrado isso, apesar de muito jovem, né? É isso. O Guarani então se reapresenta no dia 5 e começa a intertemporada para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. 11h49. Fábio Scheibe do céu, eu tô vendo aqui o gol, a câmera que fica dentro do gol do Mirassol, o segundo gol do Memphis. Se o Muralha ele fica em pé, ele encaixa a bola. Não tem nem como falar que a cabeçada ela veio forte. Se ele fica em pé e faz o movimento de encaixe, ele poderia até originar um contra-ataque pro Mirassol. Fácil, falha, gigante. O ouvinte mandou a mensagem que eu perdi aqui, ó, a mensagem do ouvinte. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Achei. O Memphis cabeceou a bola pro chão. O Rogério foi quem mandou. Rogério, eu tô vendo aqui o gol com mais detalhes. Rapaz, se ele fica parado, ele faz a defesa. Muralha, Muralha, hein? Muralha que um dia jogou lá no... O apelido de Muralha, Valmir Bortoleto, ele conquistou lá em Ribeirão Preto, quando defendia o Comercial. Aliás, o Comercial, hein? Que fase. Vai cair pra Série A4, não ganha de ninguém, Fábio Scheibe. Pois é, tem acompanhado também. Que situação lamentável. Ele ganhou o apelido de Muralha quando estava no Comercial. Inclusive, o pessoal da torcida tinha uma bandeira Alex, aí estava entre aspas Muralha. Aí tiraram as aspas, porque ficou Alex Muralha, mas sei não, hein? Sei não. Foi aí que foi o perigo, hein? Tiraram os negócios lá e deu problema. 11h50, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente fala da Macaca, que busca reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. CBN Esportes volta daqui a pouquinho, 11h50. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Tivemos jogos pela Superliga Masculina no último sábado. O Minas venceu o Goiás por 3-1. O Joinville venceu o Guarulhos fora de casa também por 3-1. E o SESI venceu o Suzano por 3-1. Olha, tudo 3-1, hein? Que beleza. Na sexta-feira nós tivemos a vitória do Praia Clube por 3-0 em cima do Blumenau. Com isso, atualizando aí os jogos da Superliga e a tabela de classificação, todo mundo agora com 18 jogos. O Vôlei Renata está na 4ª colocação com 38 pontos. O Praia Clube é o 3º colocado com 40, o Minas é o 2º colocado com 41 e o Cruzeiro é o líder da Superliga com 42 pontos. No dia 6, nós temos aí a abertura da 19ª rodada com Vôlei Guarulhos e SESI. O time do Renata, o Vôlei Renata, só joga no dia 11 de março, às 9 horas da noite, contra o Joinville, lá em Santa Catarina. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV.
CBN Esportes Campinas. 11h53, estamos de volta aqui com o CBN Esportes para falar da Ponte Preta, que também se prepara para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca faz o primeiro jogo fora de Campinas, enfrenta o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, na Ilha da Magia, lá em Floripa, e uma preparação longa também. E o técnico Alberto Valentim, junto com o departamento de futebol, principalmente com o João Brigatti, que é o coordenador técnico, eles já começam aí buscar jogadores. Diego Tavares, 33 anos, que estava no Paraná Clube, é um jogador que conhece a divisão, já está acertado, e também o clube busca a renovação de contrato com alguns jogadores que têm vínculo até o mês de abril. Inclusive, o João Brigatti, na última sexta-feira, concedeu uma entrevista aqui no CBN Esportes e falou sobre essa movimentação, a renovação, quem fica, quem sai. Para você que não teve a oportunidade de ouvir, o coordenador de futebol, João Brigatti, fala sobre essa movimentação, renovações que estão próximas, reforços contratados e também quem não vai ficar no Moisés Lucarelli para a disputa da Série C. São situações de alguns atletas, né, que não vão permanecer no Ponte Preta, que é o caso do Pedro Videira, que tem contrato com o São Paulo, já foi aliado desde o início, que ele só viria para o Campeonato Paulista. Enfim, tem o Dudu Volante, que nós pretendemos que tenha a permanência dele no Campeonato Brasileiro, mas enfim, também precisamos saber como que vai ficar a situação com o Vitória. São situações que a gente está alinhando o extra-campo para poder ter um jogador com a gente. Tem outros atletas, né? O Brito, com o contrato vencendo, já está praticamente acertado, passou de permanência na Ponte Preta. Tem o Emerson também, que poderá ter, ele tem um contrato para ser finalizado agora em abril, mas também já está bem alinhado a permanência dele. Enfim, e tem outros atletas que a gente procura no mercado. Temos 3, 4 atletas já palavrados, já acertados praticamente com pré-contratos, para que venha esperando, né, finalizar o campeonato que estou disputando, para que ele venha nessa janela de exceção aqui do dia 10 ou dia 10 de março até o 11 de abril, possa estar fortalecendo o nosso elenco também. Tem o Diego Tavares, que já estava acertado desde o início do ano. Ele está se apresentando aqui porque eles estão com uma outra equipe, já tinha alinhado com uma outra equipe que disputou o Campeonato Paranaense. Nós temos mais 3 atletas já contratados, posição zagueiro, meio de campo e atacante. Nós estamos indo atrás de mais 2 ou 3 atacantes. Enfim, são situações pontuais, né? Muito bem dizer, a gente tem que deixar registrado aqui também a nossa diretoria, né? No caso, o Marcos Eberlin, dando total apoio para que a gente possa ter uma equipe competitiva, e é isso que a gente vai fazer, né? Estamos juntamente com a comissão técnica, com o Alberto Valentim, pontuando, né, as posições que são mais carentes dentro da equipe, para que a gente possa fortalecer e ter uma equipe muito competitiva, não só uma equipe, mas um elenco competitivo que vai trazer essas dificuldades aí, a gente possa superá-las. João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta, falando sobre essa reestruturação do elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Me chamou a atenção, Chaib, 3 ou 2 atacantes, a Ponte buscando aí reforçar o sistema ofensivo para a disputa da Série C. Você entende que esse é o setor mais carente da Ponte Preta, ou você acha que ou a zaga ou o meio-campo são as prioridades para essa Ponte Preta pós-Paulistão? Eu acho que o ataque realmente tem que ser reformulado, né? A gente sabe que o Gé também está para voltar, a gente sabe quando, mas a esperança da torcida Ponte Pretana é que o Gé ainda volte, mas não pode depender apenas dele, né? A Ponte Preta tem que contratar melhores jogadores também, porque a gente sabe que a Série C é muito competitiva. Na questão da defesa, diferentemente do ano passado, quando a Ponte foi muito mal, esse ano, apesar da desclassificação no Campeonato Paulista, a Ponte tem a melhor defesa da competição, né? Acabada a primeira fase, a Ponte sofreu apenas 8 gols, tem a melhor defesa da competição.
Verdade, no jogo contra o Concórdia a zaga foi mal também, ali principalmente com o chileno, né? O Conte ali acabou vacilando bastante, mas na zaga parece que a Ponte está bem servida, mesmo com a saída do Nilson Júnior, um zagueiro está de bom tamanho para a Ponte Preta, mas o ataque é fundamental realmente para a Ponte Preta buscar o objetivo, que é esse acesso, né? A Ponte não pode ficar na Série C, depois de uma semana desastrosa para a torcida Ponte Pretana, agora a esperança que se acumula na conquista desse acesso à Série C, que vai ser importantíssimo, não só para a parte esportiva, como para os cofres do clube também, né? Apesar dessa eliminação aí, a Ponte poderia ter ganho uma grana, acabou ficando fora, e agora a Ponte visando esse um mês aí de preparação, mas eu acho que o ataque tem que ser reforçado sim, viu, Lupi? 11h58, Campeonato Carioca, hein? Tivemos ontem 2 confrontos, né? O Fluminense venceu Volta Redonda por 4-0 e praticamente já garantiu aí uma vaga na decisão, e o Flamengo venceu o Vasco por 1-0. Você assistiu esse jogo aqui, Fábio Scheib? Qual a novidade do Flamengo vencer o Vasco? Né? Nenhuma. O número outra vez, nos 31 últimos jogos, o Flamengo tem 18 vitórias, são 11 empates e apenas 2 vitórias do Vasco. Não tá parecendo nem clássico mais isso, né? Mas jogou bem o Vasco ou não? Mostrou, eu vi o jogo, mostrou muita vontade, mas realmente aquele poder de... Não dá, né? Não dá, o Flamengo parece que tava jogando um pouco cansado, não fez muita força, mas mesmo assim conseguiu vencer a partida. O jogo foi no Newton Santos, né? Escolha do Vasco da Gama, mas o Vasco tá mostrando muito abaixo do cenário nacional nesse quesito, principalmente nesses clássicos contra o Flamengo. Boa! E hoje? A gente vai falar no Arena sobre o jogo do São Paulo, né? Vai trazer o palpitão, mas é uma parada dura pro São Paulo, hein? Esse Novo Horizontino costuma aprontar pro tricolor, hein, Scheib? E a pressão aumenta pro São Paulo, né? Os 3 rivais garantiram classificação, os 3 grandes já garantiram classificação. São Paulo tem a necessidade de classificar hoje à noite, mas o Novo Horizontino, a gente sabe que é um time muito bem organizado, né? Batendo muitas vezes na trave aí para subir para a Série A, e nesse ano vem muito forte também, um time equilibrado e muito bem compactado pelo Eduardo Batista, né? 20h lá no Morumbis, é o palco da decisão. E você acompanha aqui no Futebol Globo CBN. Não senti firmeza nas palavras do Brigatti. Não vai chegar ninguém para resolver. Quem mandou essa mensagem pra gente foi o Edmilson Pires, final do telefone 8799. Obrigado pela participação. Aliás, faço o convite para todo mundo que está acompanhando a programação da CBN Campinas. Às 16h nós temos o Arena. Vai ter muita coisa legal. Vamos ter uma enquete muito bacana e conto com a participação dos ouvintes aqui da CBN Campinas. Beleza? Combinado? 16h nós temos um novo encontro. Vem chegando aí o CBN Brasil. Ótima semana para todo mundo. Valeu! CBN Esportes Campinas.